Pronto. Então é o seguinte, vamos aqui, presta atenção. O meu interesse é falar sobre o AVC e como o AVC em si, a nível de psicoenergossomática, como ele se estabelece. Então prestem bem atenção. A primeira coisa é entender que a psicoenergossomática é uma teoria desenvolvida por mim, trazida no meu primeiro livro em 2015, que descreve a formação do modelo de manifestação. O que é o modelo de manifestação? O modelo de manifestação é a forma com a qual a gente se manifesta, é o modelo com o qual a gente consegue produzir um comportamento. Esse comportamento, que é um comportamento físico, é um comportamento de extroversão, quer dizer, eu vou falar o que eu penso, eu vou mover, eu vou até mesmo introjetar o que eu penso, é um comportamento produzido através da vontade. Então, todas as vezes que você pensa, você vai unir, você vai recrutar um agente emocional para que esse agente emocional possa modelar a sua energia, e essa energia modelada, ela cria uma identidade que, por sua vez, é reconhecida pela estrutura física, e essa estrutura física codificada pelo mesmo material original que é codificado o aspecto energético, ela reconhece essa identidade energética e começa a fazer parte do processo, atraindo essa energia até principalmente o seu órgão. O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que você pensa, toda vez que você produz um pensamento a partir da sua vontade, você cria um ambiente onde as emoções vão impregnar, elas vão impregnar a força necessária para modelar as suas energias. E essas energias modeladas, elas vão ser reconhecidas pelo sistema energético e transportadas, distribuídas aos seus respectivos órgãos. Esses órgãos, não as vísceras, os órgãos, eles são capazes de reconhecer o modelo energético tratado, produzido, fabricado pelas emoções. Então, as emoções influenciam os órgãos primeiro. Os órgãos primeiro. Então, é importante trazer alguns conceitos antes da gente chegar na matéria AVC. Por quê? Porque o que a gente tem de entendimento sobre isso é você perceber que emoção, ela é definida como um agente provocador de comportamento. Então, nem tudo é emoção. Às vezes as pessoas pensam que a indecisão é uma emoção. Às vezes a gente pensa que a dúvida é uma emoção. Não é uma emoção. O que é uma emoção? Uma emoção é algo produzido por uma sensação. Então, eu tenho 5 elementos, e esses 5 elementos, eles são os elementos que nós vamos retirar dali a base para justificar certas informações. Então, esses 5 elementos, eles vão nos servir de referência para justificar algumas informações, como, por exemplo, eu tenho que saber diferenciar o que é uma sensação de uma emoção. Então, cada um dos 5 elementos possui uma sensação e possui uma emoção. O elemento água, que tem como órgão rim e víscera bexiga, possui a sensação de insegurança, e é através dessa sensação que vai haver o medo. Então, para se formatar o medo, é necessário produzir insegurança. Entendem isso? Nesse exato instante, eu tenho a água aguando a terra para fazer crescer a madeira. A madeira cresce e essa madeira, ela fomenta a incoerência, a frustração. A frustração é uma sensação, não é uma emoção. A frustração alimenta a raiva. Alimenta a raiva. A raiva, ela é uma emoção produzida pela frustração. E essa raiva produz uma manifestação nervosa, irritada, e tudo isso tem toda uma congruência com a energia do fígado. Então, o fígado é o celeiro, é o órgão, ele é o celeiro da raiva. E, ao mesmo tempo, eu tenho o coração, no elemento fogo, como sendo um órgão capaz de produzir a ressonância para assimilar a instabilidade emocional. A instabilidade emocional está diretamente ligada à produção da euforia. A euforia é uma manifestação onde que produz a ansiedade. Então, a ansiedade é uma emoção e a instabilidade emocional é uma sensação. Então, eu não tenho estabilidade suficiente para lidar com determinado contexto, então cria-se uma instabilidade,
E essa instabilidade provoca uma sensação, um comportamento eufórico que vai provocar a emoção, a ansiedade. Então a ansiedade tem afinidade com o coração e ela, por só, ela faz o coração bater mais rápido, ela acelera o coração. Essa ansiedade acelerando o coração promove todos os desequilíbrios a partir de então relacionados ao próprio coração, que é o calor interno, que é o calor em alguma parte do corpo, principalmente no coração. Então a síndrome calor no coração, ela começa pela ansiedade. A síndrome calor interna, ela começa também pela ansiedade. Contudo, é um comportamento crônico dessa ansiedade que provocará o calor interno. Saber diferenciar calor interno de calor no coração é primordial para o acupunturista. Por quê? Porque o calor interno, ele está mostrando na ponta da língua, por exemplo, apenas um calor. Perdão, o calor interno não, o calor no coração. O calor no coração está mostrando apenas a ponta da língua como desequilíbrio. Então essa ponta da língua está vermelha, enquanto a língua inteira está vermelha, eu tenho um calor interno. Neste exato instante, você começa a diferenciar a língua e trazer aspectos para entender que a causa desse calor interno é a ansiedade, que é a mesma causa de um calor no coração. Então esse calor interno tem uma sede, a sede é o coração, e o calor no coração tem uma sede, e essa sede é a ansiedade. Então a causa do calor interno e do calor no coração é a ansiedade de qualquer forma. Então você precisa tratar a ansiedade. Então, por exemplo, a constipação seria calor interno? Não. A constipação ela nada mais é do que uma deficiência de Yang do intestino grosso. Pronto, acabou. Não tem o que ver mais. Por quê? Porque a constipação é algo que está paralisado, é algo que não tem mobilidade, é algo onde o meu intestino, a partir da sua mucosa ou do seu músculo liso, não consegue mobilizar as fezes, não consegue tirar das fezes o necessário. E aí, então, eu tenho uma deficiência funcional desse intestino grosso que não consegue mobilizar as fezes, não consegue produzir atividade defecatória. Então, nada mais é do que uma deficiência de Yang do intestino grosso. Amanhã eu vou ter uma live só de diagnóstico, ok? Uma super live de diagnóstico. Então, amanhã a gente fala mais sobre isso. O que eu quero fazer vocês entenderem é que não dá para entender diagnóstico sem entender o que eu estou falando hoje. Não dá para entender o diagnóstico em si sem entender a causa em si. Então, prestem bem atenção. A causa de qualquer problema é emocional. Ela é emocional. Sim, existe uma causa, existe uma relação entre rim e coração levando a ansiedade, puramente. Por quê? Porque eu tenho medo, ele é uma emoção instintiva, ele está em todo mundo, O medo é uma emoção instintiva que está em todos nós. E ele causa ansiedade, obviamente, porque a ansiedade é uma ânsia pelo futuro, mas eu tenho medo do futuro. O medo do futuro, ele vai me levar à ansiedade mais basal, uma ansiedade mais crua, e essa ansiedade mais crua, ela é mais como eu posso dizer, ela é mais instintiva, entendeu? Ela é mais instintiva. Então eu tenho que entender, basicamente, que todas as emoções vão ter uma afinidade de desequilibrar um órgão primeiro. E agora eu saio do coração e vou no elemento terra, e o elemento terra está diretamente ligado à imperfeição da forma. O elemento terra produz o Yin-Chi, o elemento terra modela a anatomia do corpo, o elemento terra formata a plasmagem de energia em matéria, e a matéria nada mais é do que uma transição de estado energético para o estado físico, biológico. E quem faz isso? A Terra. Quem faz isso? O Yin-Chi. Então, o elemento Terra tem uma afinidade pela perfeição da forma. E quando eu tenho uma imperfeição da forma, eu vou densificar o ambiente. E aí eu tenho como principal sensação que as coisas não estão perfeitas. Então, a sensação de imperfeição constante modela o início da preocupação. Saibam diferenciar preocupação de ansiedade. Saibam diferenciar preocupação de euforia. A preocupação, você pensa uma coisa apenas, você pensa apenas uma ideia, você tem apenas uma ideia, e essa ideia é ruminação. Já a euforia ou a ansiedade, você pensa várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque enquanto você tem uma sensação de instabilidade emocional, você não tem filtro, você não consegue filtrar o que pensa, então você começa a perder o controle sobre os seus pensamentos, e a partir daí você tem ansiedade porque você tem medo do futuro. Esse medo do futuro é a base da ansiedade, enquanto que a preocupação, você vai talvez ter medo do futuro, ok. Contudo, você tem apenas um pensamento por vez, e essa preocupação é uma preocupação. Você adianta alguma coisa
contudo você fica na ruminação. O que o preocupado não faz é ruminar, o que o ansioso não faz é ruminar. Quer dizer, a grande diferença entre preocupado e ansioso é que o preocupado rumina. Rumina. A preocupação, ela é um agente ruminante. Ela provoca um comportamento de ruminação. Então a preocupação, ela vai estar se retroalimentando, causando e tendo consequência, causa consequência, sem chegar a um resultado, sem chegar a um fim. Essa é a preocupação. Neste exato instante, eu tenho que entender basicamente que a repetição, principalmente a drogadição, ela é criada, o vício em si, ela é criada pela necessidade de repetir o comportamento, por medo de avançar, por medo de ir adiante. Então eu prefiro me incutir de um adicto, quer dizer, adicionar a mim uma estrutura, uma molécula, uma atitude repetitiva para que eu possa suportar o convívio, para que eu possa suportar a vida. Então o baço pâncreas, ele é o agente principal da repetição. Então, a mimese, a memória, todos esses comportamentos, todas essas relações estão relacionadas ao baço, estão relacionadas à preocupação e ao elemento terra. Então, entendam, existe uma diferença entre preocupação e despreocupação, existe uma diferença entre preocupação e organização. Então, o excesso de preocupação vai produzir o obsessivo compulsivo, o excesso de preocupação vai produzir o toque. Já a pessoa organizada, a pessoa tranquila, ela não tem essa tendência. Por quê? Porque ela sabe que as coisas são imperfeitas, a necessidade de perfeição é a causa maior do toque, é a causa maior da manutenção da preocupação. Então, neste exato instante, eu tenho que entender o que é sensação e o que é emoção. E entender que uma coisa, sensação, causa a outra. Neste exato instante, a sensação que causa uma emoção cria um ambiente para que haja uma afeição, uma afinidade com o órgão. E esse órgão, então, ele trabalha vibrando, ele trabalha produzindo os elementos necessários para a afinidade, para a atração dessa energia e nele causar um desequilíbrio específico. Então, se você tem medo, você é inseguro. Se você é inseguro e tem medo, você vai ter uma afinidade ao frio do rim, ao desequilíbrio. Se você tem frustração e você tem raiva, você terá uma afinidade à irregularidade do fígado. Se você tem ansiedade e instabilidade emocional, o coração vai ter calor. Se você tem preocupação e imperfeição, você terá uma estagnação de yin. Tudo isso leva a crer que nós temos uma coligação entre emoção, energia e corpo. Por isso que existe essa teoria psicoenergossomática. Ela descreve o mecanismo, ela descreve como as coisas acontecem, ela descreve como há o desdobramento de uma emoção, provocando a alteração de uma energia que, por sua vez, incrementa o funcionamento desse órgão, causando-lhe desequilíbrio. Neste exato instante, eu finalizo com a insatisfação. A insatisfação é a sensação maior para criar a depressão, mas antes da depressão existe a tristeza. Então eu tenho a insatisfação criando os ambientes para formatar a tristeza. A tristeza é a emoção e essa tristeza cria a intoxicação energética para chegar até ao pulmão, criando ali as suas bases para criar deficiência ou causar deficiência de Yang. Então entendam, em cada órgão eu tenho o seu padrão de desequilíbrio inicial. Uma pergunta normal de me fazerem é essa: a ansiedade não pode vir em todos os órgãos? Não, ela pode vir de todas as pessoas. Ela pode vir porque você é uma pessoa, você é uma consciência que opera o seu comportamento a partir de essências. À medida em que você entende isso, você vai perceber que você pode ter qualquer biotipo, qualquer temperamento e qualquer personalidade, você pode ser ansioso. Contudo, essa ansiedade, ela estará diretamente ligada ao coração, independente de quem seja. Sim, aqui outra pergunta: os neurotransmissores têm relação com cada elemento? Tem. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso. Se não fui a primeira, eu vou repetir isso sempre, incomode quem incomodar. Entendam bem. A dopamina é um neurotransmissor ligado
ao coração. O neurotransmissor GABA está ligado à madeira. A adrenalina está ligada à água. A serotonina ao pulmão, metal. E, por último, a acetilcolina está ligada à terra. Essas são os 5 primeiros, a primeira linha, os 5 neurotransmissores de primeira linha que eu chamo, que são os neurotransmissores que estão relacionados com funções mais básicas, funções mais especializadas de cada elemento. E então, quando você tem a psico, que é a sensação e a emoção, criando um ambiente energético propício para que esse órgão assimile essa energia ou essa informação, eu também tenho que entender que em cada região do meu cérebro há essa mesma condição. Cada região do meu cérebro vai assimilar essa informação, criando ali desequilíbrios. E esses desequilíbrios se afinizam com esses neurotransmissores de primeira linha. Então, se você tem depressão, você tem uma deficiência de neurotransmissor, você tem uma deficiência de serotonina. Aí a pessoa pergunta, mas quais são os livros que você escreve sobre isso? Todos os meus livros. Todos eles têm sobre isso. Claro que você não vai achar um quadro dizendo, você vai achar simplesmente os biotipos, você vai achar os alimentos, você vai achar toda a descrição dentro do conteúdo do livro. Porque o livro não é só disso, entende? O livro não é de neuro somente. Contudo, todos os meus livros vão apresentar essa configuração, certo? Então vamos lá, entendam, as emoções não são sensações, as sensações criam os aspectos emocionais estarão provocando desequilíbrio que por sua vez estarão agindo nos órgãos, então o desequilíbrio básico começa pelo órgão, depois ele vai para a víscera. Entende? E outra coisa que é importante, amanhã na super live de diagnóstico amanhã, eu vou falar muito a respeito, que é sinais são diferentes de sintomas. Sinais são diferentes de sintomas. No momento em que você entende que os sinais representam uma faixa, uma etapa da sua avaliação, do seu diagnóstico, você começa a perceber que sintomas também não têm relação, tem relação, obviamente, mas não são a mesma coisa que os sinais. Então, prestem bem atenção, se atentem a isso. Por exemplo, como você diferencia preocupação de ansiedade no processo avaliativo físico? Você vai diferenciar isso quando você entende que sinais são uma coisa, sintomas são outros. A preocupação vai trazer ao rosto uma oleosidade excessiva e uma cor amarela, enquanto a ansiedade trará suor excessivo e uma cor vermelha. Isso são sinais, não são sintomas. Isso são sinais, ok? A live é amanhã, 8 horas da noite. Então, sinais representam algo, sintomas outra coisa. Entendeu isso? E nesse exato instante eu tenho que compreender, ou eu tenho que puxar para você a seguinte condição: quando você está ansioso, você tem um excesso de pensamentos e essa ansiedade se mostrará na face pelo suor excessivo e pelo excesso de sangue, quer dizer, pela cor vermelha. Existe um tipo de ansiedade que a cor do rosto fica pálida? Sim, mas aí essa ansiedade se define como sendo um tipo de ansiedade que tem como causa o medo. Entendem? Fica muito fácil você entender isso agora. Fica muito fácil você entender. Quer dizer, quando você tem cor vermelha, suor, que são sinais da ansiedade, você já tem ansiedade como um fator de diagnóstico, onde você pode ter um calor no coração, um calor interno, enfim. Ou você tem agora uma ideia que a ansiedade, ela pode estar vindo do medo, então o rosto pode estar frio, pode estar suado, pode ter um suor, uma hiperidrose, mas ele não está vermelho, ele está pálido. Então, logo, nós temos sinais se diferenciando de sintomas, onde esses sinais agora mostram que a ansiedade vem pelo medo. E o sintoma qual é? Qual é o sintoma da ansiedade que vem pelo medo? Você pode ter um aumento da atividade mictória. Unido, então, você tem um sintoma, aumento da atividade mictória, uma hipersensibilidade na bexiga, que faz com que você faça xixi toda hora. Você tem um sintoma que casado com um sinal, que é o rosto pálido e a cor, o rosto pálido e suado, você tem uma ansiedade. Ah, professor, mas por que então é ansiedade? Porque está no rosto, está na face, está na região do coração. Entende? Então, o que você tem que entender? Preste atenção. Rosto, maçã do rosto, rosto em si, é coração. Se tem alguma alteração aqui, algum sinal aparecendo aqui, é porque tem contexto emocional, porque está ligado ao coração. Se tem suor, está ligado ao coração.
Se está pálido, está ligado ao rim. Então, rim com coração, eu tenho medo causando ansiedade. Aumentou a nossa atividade mictória? Aumentou, beleza? Então, eu tenho uma ansiedade causada pelo medo. Então, você vai facilitando a sua vida. Por quê? Porque tratar a ansiedade causada pelo medo é diferente de tratar a ansiedade causada pela própria ansiedade, pela própria euforia. Muda-se a sequência de pontos, muda-se a configuração desses pontos, entendem? Então você começa a ser mais assertivo com o seu protocolo e essa assertividade faz com que o paciente melhore mais rápido. E aí, se você agora aprendeu a diferenciar preocupação, paciente chega no consultório obeso, paciente com excesso de forma, o paciente está acima do peso, rosto está amarelo e oleoso, não suado, oleoso, ele tem preocupação. Você não tem que tratar a ansiedade, por mais que ele fale que é ansioso. Ele não é ansioso, ele é preocupado. Por quê? Porque você, se estudar bem, se você aplicar aquilo que eu estou aqui dizendo, você saberá mais do paciente do que ele mesmo. Você saberá mais do paciente do que ele mesmo. Por quê? É difícil se conhecer. Não é porque o paciente simplesmente fala que é ansioso, eu devo acreditar. Não. Eu tenho que interpretar. Interpretar é saber o que é uma coisa, diferenciar esse uma coisa da outra coisa, saber o que é a ansiedade da preocupação. A partir daí você entende que é necessário olhar a face e ver. Essa face está para a ansiedade, porque está vermelho, suada, e essa face está para o medo, está pálida e suada, um suor frio, e ela está para a preocupação, está amarela e oleosa. Eu dei aqui para vocês 3 possibilidades que são assim, que matam qualquer diagnóstico. Você vai precisar de pulso? Não. Você não precisa de pulso. Eu não passo pulso, eu não escrevo pulso, eu não ensino pulso. Por quê? Ah, professor, porque você não sabe? Não. Porque existem outras formas muito mais fáceis de você aprender, como essa que eu acabei de ensinar, sendo que você vai perder tempo com o pulso e você vai ficar estar sempre em dúvida se o pulso está certo ou não. Porque quem consegue analisar pulso e transcrever tudo isso que eu acabei de dizer para os sinais e sintomas é um herói. É um herói, porque eu não consegui. E eu considero que essa pessoa seja um herói. Se ela consegue transcrever tudo que eu falei com certeza, sem olhar face, olhando só o pulso, você pode ter certeza que essa pessoa é um herói. Por favor, me apresentem ela que eu quero conhecê-la. Entendem? Então eu não pego o pulso. Uma vez ou outra e tal, mas eu não vou ensinar pulso. Por que eu não vou ensinar pulso? Porque eu tenho um método de diagnóstico que, na minha visão, são melhores. Pronto. Se não fossem melhores, eu estava ensinando aqui. Entendem? E não tem nada contra a pessoa gostar de pulso. Não tem nada contra, a pessoa pode gostar do que ela quiser. Ah, mas você está ofendendo o que é tradicional. Por favor, não comecem com isso, porque eu sei que as pessoas pensam assim. Eu não ofendo ninguém, eu só tenho pensamento autônomo, eu sou autônomo, eu sigo carreira solo, pronto, acabou. Se isso ofende, paciência, né? Mas que pulso atrasa a vida das pessoas, porque elas não conseguem entender, atrasa. Você pode ver os comentários aí, tá escrito. Eu não estou falando isso por mim, não estou criando uma verdade absoluta, eu só estou passando para vocês uma verdade que é: analisem a face da maneira que eu acabei de dizer, que você vai descobrir o íntimo do seu paciente que ele não consegue descobrir, e você não precisa falar isso para ele, você trata o seu paciente. Quando você tratar o seu paciente, quando você observar e analisar o seu paciente por esses aspectos que eu acabei de dizer, você terá capacidade de entender o que eu estou dizendo, e não precisa mais de pulso. Você vai olhar a língua vai te falar muito mais coisa. Eu tenho um método de avaliar a língua que é perfeito, e vou passar isso para vocês amanhã. Nessa super live que eu vou dar para vocês amanhã. Tá entendendo? A Clínica Biozen tá falando que teve uma aula comigo há 15 anos de constitucional. Nessa época eu era muito bom de constitucional, tava começando a pensar nesse livro aqui, ó. Essa aula que eu te dei há 15 anos, ela formou esse livro aqui, ó. Entendeu? Tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu passo para frente, entende? Não vai morrer comigo num caixão nem a pau, entende? Eu passo para frente. Então, só aí já começamos a diferenciar um menino dos homens, né? Eu dei uma aula de constitucional há 15 anos atrás, eu posso ter certeza que essa aula faz parte desse livro. Entende? Olha o tamanho do cérebro aqui. Então, assim, a gente não está brincando.
Eu não brinco com fogo, eu sou uma pessoa extremamente responsável, tá certo? Eu apago o fogo, eu não coloco fogo. Agora, quem interpreta o contrário, paciência. Então, entenderam? As emoções vão causar problemas. As emoções precisam ser entendidas. Nós precisamos ter um nível de autoconhecimento superior à média. E esse nível de autoconhecimento só é possível se você encontrar uma linha de raciocínio pronta. Se você conseguir encontrar uma linha de raciocínio de causa e efeito, onde ela se liga. Entende? E neste momento, eu digo a vocês, somente o discernimento e a racionalidade, somente o discernimento e a racionalidade poderão nos alimentar de informações plausíveis que na prática, ela vai fazer efeito para o seu paciente, entendeu? Para o seu paciente. Então é isso, eu quis aqui dar uma pincelada para fazer uma transição entre o que a gente está vendo todo dia e na aula que eu vou dar amanhã, às 8 horas da manhã, às 8 horas, que é a aula sobre amanhã dia 29, não é isso? 29, amanhã às 29, às 8 horas da noite, super live, eu vou falar sobre diagnóstico. E é uma bela de uma aula que inclusive abrirá um outro curso também. Eu vou abrir vários cursos amanhã novos, tá? Curso AVC, um novo curso de diagnóstico de língua, um novo curso de diagnóstico de língua, curso de oftalmo, curso de zumbido no ouvido, curso de TDAH, são todos amanhã, todos eu vou abrir amanhã. Fiquem ligados, porque amanhã a gente terá muita novidade na loja. Hoje eu fiquei de trazer essas novidades, talvez eu não consiga trazer essas novidades hoje, porque o dia hoje foi muito puxado, a gente fez muita coisa e talvez eu não consiga, eu não quero travar o site. De qualquer forma, amanhã no máximo já temos todas essas novidades lá, inclusive o curso de localização de pontos, é bem provável que eu estreie ele amanhã, mas eu vou falar mais disso de hoje para amanhã, para a gente não ficar com muita informação. O que eu iria passar aqui para vocês é a questão das emoções, para me dar base para que eu possa falar livremente a partir de agora de como funciona o desequilíbrio, porque para falar de diagnóstico é importante falar de desequilíbrio primeiro. Ok? Entendido? Essa aula está aqui, vou passar ela para o YouTube, à noite ela estreia no YouTube e amanhã estamos juntos aqui no Instagram. Os livros estão na promoção. Os livros vão entrar na promoção de frete grátis. Isso é hoje. Isso acontecerá hoje, tá? Se brincar agora, assim que eu terminar aqui. Mas eu vou deixar todo o recado aqui para vocês, tá bom? Então, eu aprendi para tratar com vaso maravilhoso tendo que verificar pulso profundo e superficial. Bom, eu não conheço essa técnica. Eu não preciso disso. 8 horas amanhã, tá, galera? 8 horas da noite amanhã, ok? Conto com vocês. Um grande abraço. Até amanhã. Eu não sei se hoje eu volto. Se eu voltar, voltei. Se eu não voltar, amanhã eu estarei por aqui, ok? Um grande abraço. Até amanhã. Obrigado pela audiência de sempre. Até amanhã, pessoal.